Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 27 de janeiro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 5, que ela tem como título Um Cântico ao Senhor em Terra Estranha, que é essa lição aqui, meus amigos. Lição 5, né? Um Cântico ao Senhor em Terra Estranha. Bom, a lição de hoje, ela menciona a todos nós que a presença do sofrimento e do mal em nosso mundo levanta questões desconcertantes assim na mente humana em todos os tempos, né, em relação ao caráter de Deus. E a Bíblia Sagrada ela aponta que a origem do pecado no meio se deu lá no Jardim do Éden pelos nossos primeiros pais que pecaram contra Deus, e ali se deu início o sofrimento da humanidade. Porém, as pessoas continuam, né, a pecar, a se rebelar contra Deus, e ainda hoje tem consequências graves, né? E entre eles, né, o povo de Israel, embora sendo advertido por muitos anos, né, por profetas, eles preferiram desobedecer a Deus e tiveram que experimentar um exílio bastante duro, um cativeiro lá na Babilônia, com muitos sofrimentos, né, e com lágrimas e súplicas, né? E o pior, né, estando em terras estranhas. Tá? E a escritura da lição da escola sabatina desta semana colocou o verso para memorizar, falando justamente desse momento ruim em que o povo de Deus passou lá na Babilônia, que nos diz: mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Está lá no Salmo 137, versículo 4. E nesse salmo, o povo de Deus expressa profunda tristeza por eles estarem em terras estranhas, junto com um povo idólatra, os caldeus, exilado no lugar que eles não conheciam, né, por terem cometido rebeldias, né, pecados contra Deus, e eles estão colhendo consequências disso, né? E por falta de avisos que não foi, porque várias advertências, né, foram proferidas a este povo, onde o profeta Jeremias ele percorria as ruas assim de sua amada cidade, Jerusalém, anunciando o juízo vindouro que viria sobre aquele povo. E se eles não dessem ouvidos à palavra de Deus. E diante do rei e dos líderes de Judá, muitas foram as vezes em que o profeta alertou com voz forte, né, no que haveria de vir se eles não se voltassem assim aos caminhos do Senhor. E a sua voz solo, sozinho, ela foi abafada, né, pelo coro de homens, né, e mulheres que ignoraram o profeta. E por eles ignorarem, né, as profecias, né, o resultado foi a desolação de Jerusalém. Toda uma cidade foi realmente destruída e ter que morar por 70 anos
em uma terra estranha, chamada Babilônia. E com o saudosismo, né, do antigo lar, eles diziam assim, como eles iriam louvar, né? Como eles iriam se adorar a Deus, se eles estavam assim em terras estranhas, né? Como é que eles iriam levantar um cântico a Deus em uma cidade corrupta, né, dos caldeus, uma cidade idólatra? E assim a tristeza consumia os sinceros filhos de Deus devido aos sofrimentos, né, provocados por isso, onde até eles se desanimavam assim para entoar louvores que outrora, no passado, eles cantavam em Jerusalém, em todos os lugares das ruas, nos templos, né? Amigos, nós não precisamos nos aprofundar muito assim no livro de Salmos para nós descobrirmos que eles são proferidos, né, em um mundo imperfeito, né, de injustiça, de pecado, de maldade, de sofrimento e de morte também. E ao desobedecer uma ordem de Deus lá no Jardim do Éden, Adão e Eva abriram a porta de todo o sofrimento e aflição que existe na vida do ser humano, que até então eles não conheciam. Podemos assim falar que o pecado, ele é o pai do sofrimento. E enquanto nós estivermos nessa terra estranha, onde aqui nós também somos peregrinos, o sofrimento existirá em todos os âmbitos, né? Em consequência do primeiro pecado cometido lá no Éden, onde ali Adão e Eva transferiram a posse de administração deste planeta para Satanás, e só acabará com as aflições após a segunda vinda de Jesus Cristo. A criação estável, né, governada pelo Senhor, que é soberano, é o Criador e mantenedor, e suas leis justas, constantemente elas são ameaçadas pelo mal. E nos dias de hoje, mais ainda. E à medida que o pecado corrompe o mundo, cada vez mais a terra tem se tornado uma terra estranha, uma terra que parece que não é nossa, né? Para essas pessoas que são realmente fazem parte, né, do povo de Deus, que desejam ter um relacionamento íntimo com o Criador do universo. E você sabe por quê? Porque existe uma guerra, uma batalha cósmica, né, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e o inimigo de Deus, ele não quer ver ninguém feliz nesse momento, porque os seus dias estão contados, né? Quando se aproxima a segunda vinda de Jesus. E esta é a realidade mostrada aqui no livro de Salmos, né? E o salmista pergunta, como ter uma vida de fé em uma terra estranha? Bom, em lições anteriores, nós vimos aí e estudamos, né, esse belo livro de Salmos, nos mostrou o governo soberano e o poder de Deus sobre este mundo, bem como os seus juízos, né, que eles são justos. E os salmistas sabem, né, que Deus, ele é o refúgio eterno e infalível para todos nós, e é um socorro muito presente, né, em tempos de dificuldade para todas as pessoas. Por isso que com esta aparente ausência, né, de Deus, os salmistas às vezes ficam assim perplexos, né,
Mas quem não fica, né, diante de essa aparente ausência de Deus, né? Principalmente com a expansão do mal no mundo, em vários lugares, né? Que parece que nós não vemos a presença de Deus. E o salmista nos convidou para que nós possamos confiar em Deus em meio ao sofrimento e às provações. Na maioria das vezes, nesse mundo transitório, né, imperfeito, nós não obteremos respostas, né, adequadas e claras para a nossa mente tão curta, né? Para as perguntas que nós fazemos de inquietantes e que muitas das respostas, né, dessas indagações que nós fazemos, né, essas respostas virão somente lá nas mansões celestiais. Às vezes podemos assim não sentir a presença de nosso protetor, o grandioso Deus, o Criador do universo, o Pai Celestial, dele estar a nosso lado, ou podemos sentir que as promessas de Deus estão falhando, elas não estão acontecendo, mas nós devemos nos lembrar das orientações dadas pelo salmista, né, que eles dizem lá: confie em Deus independente das circunstâncias. Lembre-se das maravilhas que ele já realizou na sua vida. Estude mais profundamente a palavra de Deus e agarre nas promessas divinas, e que nós devemos se apegar a esse Senhor, que ele é a salvação dos justos, que vem através de Cristo, né? Os salmos, eles são mais do que belos cânticos de louvor, muito mais que isso. Muito mais do que esses louvores a Deus. Eles devem exercer um impacto profundo em nossa compreensão, nessas questões complexas, né, como a existência do pecado e do sofrimento. Essa semana nós estudaremos diariamente o livro de Salmos, né? E nós aprenderemos de como nós podemos viver em uma terra estranha, né? Um lugar mente, que nós somos peregrinos, cuja nação não é nossa. Nós somos cidadãos do reino dos céus. E como nós ainda temos, além de estar passando nessa terra estranha, nós ainda temos que ter ânimos para louvar nos lábios, para nós exaltarmos esse grandioso Criador do universo. E nesta semana nós estudaremos diariamente esse livro de Salmos, e nós veremos que nós estamos no meio assim, de uma grande guerra, de um grande conflito, né? Entre Deus e os poderes do mal, e que tudo isso está em jogo o caráter de Deus, né? E que a função do inimigo de Deus, Satanás, é denegrir o nome de Deus. E nós estudaremos e saberemos o porquê de tudo isto. Está lá em Salmos 74, versículos 18 a 22, e no Salmos 79, versículos 5 a 13. Nós observaremos também que os salmistas estiveram à beira da morte, né? Eles passaram por provações, por aflições, e nós saberemos por que tiveram que passar por isto. E que nós também estaremos passando por situações semelhantes, né? Mas por que Deus está permitindo o sofrimento? Nós saberemos durante estudos nessa semana, que está lá em Salmos 41, versículos de 1 a 4, em Salmos 88, versículos 3 e 12, no Salmos 102, versículos de 3 até 5, no versículo 11, versículo 23 e versículo 24. Verificaremos em estudos nessa semana como o salmista reage à aparente ausência de Deus, as dificuldades de que esses salmistas, né,
passaram e seus servos também. Nós estudaremos como eles venceram essas etapas, que está lá em Salmos 10, 12, Salmos capítulo 22, versículo 1, Salmos capítulo 27, versículo 9, Salmos capítulo 39, versículo 12. Observaremos que o autor do Salmo 77, ele estava enfrentando uma situação assim, bastante grave de angústia e aflição. Ele estava se sentindo abandonado por Deus. Mas por que uma pessoa consagrada como o salmista, ele é encorajado a esperar no Senhor, assim como nós também? Saberemos ali durante essa semana, no Salmo 77, versículo de 1 até 18. Veremos também, em estudos nessa semana, que o salmista se lamenta da prosperidade dos ímpios. Veja que é algo interessante. Mas o que representa isto para nós justos? Saberemos durante estudos na semana, que está ali nos Salmos 37, versículo de 1 a 8, Salmos 49, versículo de 5 até 7, Salmo 94, versículo de 3 até 7, e Salmo 125, versículo 3. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador com sinceridade, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você começa a manusear melhor as Escrituras e você começa a entender, por que nós sofremos tanto nesse mundo. Você passa a entender que nós estamos numa terra estranha, que o nosso lugar não é este. Foi o lugar onde Jesus foi preparado para mim e para você. Você passa a ter assim sabedoria, ter entendimento, começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.